Boa tarde para todos. Estamos começando mais uma aula do curso de Filosofia da Educação para a turma 5. Lembro a todos que não é autorizado o compartilhamento dessa aula. Então eu vou começar falando com vocês sobre a prova de vocês, tá? Sobre o primeiro trabalho. Como eu disse para vocês, a turma fará 2 trabalhos, um agora e outro... Agora, não agora... 3h30, tá? Não agora, no dia de hoje. Não estou fazendo uma surpresa, não é isso. Eu vou passar, tem um prazo e tal. Vou mostrar para vocês aqui o documento com o trabalho. Eu ainda vou postar o trabalho no Google Classroom. Eu vou falar para vocês. Vamos compartilhar. Aí vocês dão um ok para mim se o compartilhamento estiver rolando legal, tá? Tem vezes que... Tá ok? Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Então eu vou fazer a leitura com vocês do trabalho, tá? Explicando ponto a ponto. Caso vocês tenham dúvidas, algum tipo de comentário sobre o trabalho, tá? E vocês aproveitem esse espaço para tirar essas dúvidas e fazer seus comentários. Então, trabalho 1 de Filosofia da Educação, professor Renan Cortez. O valor é 10. Data limite da entrega, olha aí, ó. Isso aqui é essencial, né? A data limite para a entrega ficou 6 de fevereiro. Vamos pegar o calendário. 6 de fevereiro, domingão. Eu havia colocado dia 4, mas já prevendo que os alunos, provavelmente, né? Alguns alunos pediriam para entregar o trabalho no final de semana, para usar o final de semana, então eu coloquei no dia 6, tá? Então, é num domingo, tá? 6 de fevereiro, domingo, é o último dia para vocês entregarem esse trabalho. Aqui tem algumas informações básicas sobre formatação, tá? Fonte, Times New Roman ou Arial 12, espaçamento entre as linhas. Isso aqui é para os trabalhos ficarem formatadinhos. Parágrafos justificados. Não sei se todos sabem fazer, né? Parágrafo justificado é esse aqui. Ó. Só meter a mão aqui e já justificou o parágrafo. Espaçamento aqui. E aqui, né? A fonte. Entregar em documento Word pelo Google Classroom. Eu ainda vou colocar lá no Google Classroom o trabalho, na seção de atividades, tá? Então, como vocês sabem, lá no Google Classroom, já coloco o trabalho, vocês enviarão pela própria atividade proposta na plataforma, tá? Eu só vou aceitar trabalho pelo Google Classroom, ok? Então, trabalhos por WhatsApp, trabalhos por e-mail, geralmente trazem dor de cabeça, assim, problema, porque os trabalhos ficam perdidos, né? Ficam fragmentados, ficam soltos. E aí, na hora de lançar a nota, tem aquele trabalho de alguém lá no WhatsApp, né? Há maior tempão que não aparece mais nas minhas conversas, né? Aí eu tenho que achar um trabalho, enfim, essas coisas, elas geralmente dão problema. Então, vamos concentrar, todos os trabalhos serão enviados, né, pelo Google Classroom. Aqui o mínimo de folhas total, completo, tá? O trabalho completo, são 2 questões, 4 folhas, que eu imaginei que seriam necessárias 2 folhas ou 2 páginas para cada questão, em média, né? Isso aqui são coisas básicas, né? Citações entre aspas, evitar citações muito longas, né? Enfim, aqueles trabalhos são trabalhos que acabam sendo grandes recortes do texto original, né? Uma citação imensa, né? Claro, citem, mas citem com parcimônia, né? E as referências bibliográficas no final, tá? Obviamente, a referência obrigatória é o livro do Michael Sandel, com o qual estamos trabalhando. Chegou alguém aí. A referência é o livro do Michael Sandel, O que é a Justiça, mas também poderão ser colocadas aqui outras referências, né, que vocês utilizaram para fazer o trabalho. Eu vou disponibilizar para vocês, se Deus quiser, essa semana, mas essa semana está muito corrido.
Se Deus quiser, essa semana eu vou disponibilizar para vocês outras referências, né? Para que vocês possam utilizar, caso seja útil para vocês. Essas referências não será obrigatório vocês usarem outras referências, mas elas podem ajudar vocês. Então, vocês podem selecionar, ler outras coisas, né? Fazer com que o trabalho cresça, que o trabalho fique mais encorpado, tá? Então, referências bibliográficas no final do trabalho. Então, vamos às questões do trabalho. Tá? São duas questões, ok? Questões 1 e 2, né? Claro, né? São duas questões, não serão as questões 5 e 9, ou poderia ser, eu poderia ter feito uma coisa um pouco mais alternativa, uma numeração alternativa, mas não fiz. A questão 1, olha a questão, eu adorei formular uma questão assim, sem muito paranauê, sabe? Sem muita firula. Deontologia ou utilitarismo? Desenvolver resposta em texto dissertativo. O texto deve conter duas partes. Uma exposição do utilitarismo e da deontologia, uma defesa de uma perspectiva, com argumentações. Então, vamos lá. Aqui estão os conteúdos necessários. O que são aqui esses conteúdos necessários? Quando vocês forem desenvolver a apresentação de vocês, né? Quando vocês forem fazer a exposição dessas duas correntes, do utilitarismo e da deontologia, vocês precisarão apresentar esses conteúdos que estão aqui listados, tá? Como vocês vão apresentar? Na ordem que vocês quiserem, tá? Desde que essas informações estejam presentes. Por quê? Porque esses são aqueles conteúdos essenciais que mostram que vocês aproveitaram o texto do Sandel e as aulas, né? Mostram que vocês aproveitaram os conteúdos apresentados. Então, aqui estão os conteúdos necessários. Então, vocês vão ler, para fazer o trabalho, vocês vão ler o texto do Sandel, vocês vão ouvir a minha aula, já prestando atenção nesses conteúdos, certo? Já prestando atenção nesses conceitos aqui. Então, vocês já vão, utilitarismo, formulações do criado utilitarista. Que formulações são essas? O que Jeremy Bentham diz? O que John Stuart Mill diz? Enfim, vocês vão lá organizando as coisas, né? Utilitarismo e natureza humana, o que é dito? Eu tenho poucas informações sobre isso, eu gostaria de ter mais informações sobre isso em outro texto, ou eu gostaria de ler ler alguém que escreveu de uma outra forma, que eu não consegui compreender tão bem no texto do Michael Sandel. Por isso eu vou disponibilizar para vocês no PDF uma bibliografia suplementar, né? Para ajudar vocês. Então aqui estão os conceitos, tá? Todos esses conceitos, todos esses temas foram trabalhados nas aulas que eu já postei para vocês, a aula sobre o utilitarismo e a aula sobre deontologia. Então, não tem muito mistério, tá? São os conteúdos que foram trabalhados em aula, tá? As discussões que nós trabalhamos e tal. Tem uma terceira... Calma aí. Depois, né, no final no final da resposta, vocês vão precisar apresentar uma posição, tá? Ou seja, deontologia ou utilitarismo. Vocês vão responder essa pergunta. Quer dizer que vocês vão apresentar uma reflexão crítica, tá? Minha ideia é realmente fazer com que vocês pensem criticamente sobre o conteúdo apresentado. Então, eu não quero só que vocês façam uma reconstrução dos temas apresentados pelo Michael Sandel, né? Mas que vocês também apresentem suas próprias posições, claro, argumentando, né? Apresentando fundamentos para a posição de vocês. Basicamente isso, tá? Então, deontologia e utilitarismo, deontologia por causa disso, isso, daquilo, utilitarismo por causa disso, daquilo, enfim, apresentem seus argumentos. Caso não seja nenhuma das duas, tudo bem? Tá? Não, nenhuma das duas, enfim, as duas são limitadas por isso, por aquilo. Caso alguém seja muito inventivo e criativo e consiga mostrar que as duas são complementares, enfim, eu converso com vocês para a gente fazer uma iniciação científica. Enfim, então é isso, gente, tá? Essa aqui é a questão 1. Tá? Eu acho que não tem muito mistério. Eu vou postar para vocês esse trabalho, tá? Eu falei, tentei postar hoje, mas eu não consegui. Inclusive, estou fazendo tanta coisa que eu não consegui nem entrar 3 horas da tarde, entrei 10 minutos mais tarde. Mas ainda hoje eu vou tentar postar, tá? Eu vou botar em PDF e vou colocar no Google Classroom e no WhatsApp
para vocês terem por escrito, né? Por escrito as coisas elas ficam mais claras e definidas. Questão número 1, então, eu vou já parar aqui e ver se vocês têm algum comentário a fazer, alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Alguma questão, gente? Vocês não entenderam alguma coisa? Tá tudo bem? Acharam tranquilo, fácil, difícil? Podem fazer comentários. Ninguém está com medo da avaliação, não, né? De boa, professor. Tranquilo? E o restante da turma, tudo bem? Ok. Seguindo, então. Em que sentido, Matheus? Como assim apresentar visões negativas? Você pode esclarecer para mim? Pode ser por texto, se quiser. Certo. Os pontos fracos das teorias opostas. Tipo assim, eu defendo a deontologia. Não, você pode apresentar os pontos fracos, sim, claro. Isso pode fazer parte da sua argumentação, sem dúvida. Tá bom? Sinta-se à vontade. O modo como vocês vão organizar essas coisas, né, é pessoal, né? Vocês não precisam seguir essa minha ordem. Por exemplo, talvez alguém prefira fazer as duas partes meio misturadas, entendeu? A pessoa já vai apresentando o utilitarismo, já vai apresentando os pontos fracos do utilitarismo, e vai preparando uma defesa da deontologia e tal. Tudo bem, não há um problema, desde que fique claro para mim que vocês estão apresentando uma posição, né, em relação aos assuntos abordados, tá bom? A ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Eu só preciso identificar que isso está acontecendo, tá? Questão 2, então. O Estado deve taxar grandes fortunas com o objetivo de reduzir desigualdades socioeconômicas? Desenvolver resposta em texto dissertativo. O texto deve conter duas partes, semelhante à forma, tá? Uma exposição dos liberalismos igualitário e libertário, defesa de uma perspectiva com argumentações. Então, vamos lá. Essa aqui já é um pouco mais específica, né? Vamos ver quais são os conteúdos necessários. Então, primeiro, vocês vão ter que apresentar o liberalismo igualitário do John Rawls. Aula passada, mais essa aula, certo? Então, aqui estão os temas principais do liberalismo igualitário do Rawls. Nós fizemos esses dois aqui na aula passada. Eu vou voltar um pouquinho na aula passada, ainda na aula de hoje, e vou seguir para a gente fazer o restante. E veja, o que vocês precisam apresentar nessa aqui? Vocês precisam apresentar qual seria a posição de um liberal igualitário, como o John Rawls, a respeito desse tema, a taxação de grandes fortunas. Tá? O que ele pensa? Defende, critica e por quais motivos? Tá? Considerando a perspectiva liberal igualitária. Depois, o libertarianismo. Nós ainda não falamos sobre o libertarianismo. Tá? Ou se eu falei... assim, en passant, né? O libertarianismo, nós vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó. Hoje é dia 18. Trabalha dia 4. Dia 25, nós vamos falar sobre o libertarianismo. E a gente vai matar essa primeira parte que diz respeito ao primeiro trabalho, tá? Aí, depois, nós teremos o dia 1º de fevereiro, em que eu já vou começar outra coisa, tá bom? Eu vou começar outra coisa. Eu já vou começar a falar do Michael Sandel. Quer dizer, eu estou falando do Michael Sandel. Do outro livro do Michael Sandel, A Tirania do Mérito. Nossa, eu fico... Assim, parece que eu adoro o Michael Sandel, né? Porque eu dei 2 livros do Michael Sandel. Eu realmente gosto muito do Michael Sandel, mas eu estou utilizando ele mais como um apresentador de filosofias alheias, né? Do que propriamente... Como manual, né, professor? Oi? Como manual?
Posso dizer assim? É isso aí, querido. O Michael Sandel está servindo para mim como um manual, né? Um manual, vale, diga-se de passagem, um pouco diferente dos manuais mais tradicionais de filosofia, porque o Sandel ele tem essa apresentação, né, com muitos exemplos práticos, uma linguagem acessível e atraente, né? Manuais de filosofia geralmente são bem enciclopédicos, são manuais que contêm só as informações necessárias, né? Enquanto o Sandel ele tem, mas o manual, estou usando como manual, Pedrinho, é isso mesmo. Então é isso. Aqui Libertarianismo 25. Depois, no dia 1º, aula, tá? Dia 6, entrega, e a gente já vamos nos direcionando para a segunda parte do curso. Então, estão aqui os conceitos, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre os conceitos, porque a gente ainda não teve essa aula, tá? Mas, claro, se você já quiser, professor, quero adiantar o trabalho, e ok, adiante o trabalho. A1, né, vocês já podem fazer a partir de agora, A2, né, caso alguém queira adiantar, mesmo sem ter enrolado a aula sobre o libertarianismo, fique à vontade, o texto está lá à disposição. E eu vou postar também a bibliografia complementar. Né? Eu ia falar alguma coisa, também esqueci agora, mais alguma coisa. Não lembro. Aí a conclusão autoral. Que aqui eu não estou perguntando apenas igualitários ou libertários, né? Como na primeira questão. Eu estou pedindo para vocês identificarem qual seria uma posição igualitária sobre um assunto em particular, que é a taxação de grandes fortunas. Qual posição igualitária e qual é a posição libertariana ou libertária. Tá? Vocês vão apresentaram as duas. Agora vamos ver como que é esse debate sobre grandes fortunas, né? Aqui no Brasil, como ele é realizado. Eu não vou pedir para vocês, obviamente, uma pesquisa particular, profunda, sobre esse tema, que é um tema, complexo, que envolve uma série de domínios conceituais, né? Assim, a pessoa precisa dominar a economia, alguma noção de administração pública. Não é isso que eu estou exigindo de vocês, né? Que vocês façam isso tudo. Mas vocês conseguem encontrar algumas informações, eu passo também para vocês, né? Assim, são informações bem acessíveis sobre esse tipo de debate e quais são as posições mais destacadas, né? Quem defende sim, quem defende não e tal, para vocês terem uma noção, né? Para vocês contextualizarem o debate, para a gente não ficar só debatendo as coisas como os americanos, esses filósofos americanos, eles fizeram, né? A gente debater também considerando o nosso contexto brasileiro. E depois vocês vão ter que assumir uma posição e justificar essa posição com argumentos, né? Então, lembrem, o texto precisa ser coerente, né? Quer dizer, o texto precisa ter coesão, né? Então, assim, vocês começaram lá, o liberalismo igualitário é isso, defende isso, sobre grande fortuna. Libertarianismo, isso. Vocês vão apresentar um debate, na conclusão vocês vão dizer, olha, a posição igualitária é a posição mais interessante, ou a libertária mais interessante, por causa disso, daquilo, considerando o contexto brasileiro, considerando isso, sei lá. Mais uma vez, na hora da conclusão autoral, vocês podem ser criativos, né? Assim, vocês podem, inclusive, defender uma outra perspectiva que não seria contemplada pelo igualitário ou pelo libertário. Se alguém quiser juntar aqui um utilitarismo no meio, pode juntar. Isso aí não tem problema. O que importa é que a reflexão ela seja genuína, né? Que ela chama uma reflexão crítica e genuína sobre esses temas. Então tá aqui, tá? Eu ainda vou fazer uma alteração, por isso que eu não coloquei, na verdade. Eu quero fazer uma alteração ou outra aqui ainda, mas detalhe, né? Deixa ficar bonitinho. E aí eu posto hoje, se Deus quiser, e ele há de querer. Então, aqui estão as informações sobre o trabalho de vocês. O primeiro trabalho, né? Mais uma vez, pergunto se tem alguma dúvida, esse é o momento de vocês falarem, tá? Qualquer coisa, não existe dúvida boba, idiota, né? Eu, quando sou aluno, é engraçado isso, quando eu sou aluno, né, quando eu estou na posição de aluno, eu sou tímido, entendeu? Então eu não faço perguntas muitas vezes, porque eu assim, caraca, eu vou falar aqui, isso aqui deve ser meio babaca, assim, deve ser meio idiota. Às vezes eu fico pensando isso quando eu estou na posição de aluno. Até hoje, às vezes, eu fico assim, engraçado, né? Então, se vocês tiverem esse tipo... Não é para terem esse problema aqui, entendeu? Fiquem à vontade, vocês podem fazer qualquer pergunta, né? Qualquer pergunta é válida e deve ser feita. Vocês não cometam algum tipo de erro, tá? É isso.
Tá tudo bem, então? Oi, Andressa. Claro, claro. Inclusive, vocês podem, se quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre conteúdo ou qualquer dúvida, eu prefiro que vocês mandem no grupo, tá? E não no privado. A não ser que seja uma coisa muito específica, tá? Aí vai do bom senso de vocês. Mas assim, porque é isso, você faz uma pergunta, pode ser a do outro. Então, é sempre bom, assim, ou uma pergunta de vocês faz que eu me lembre de uma coisa que eu esqueci de mencionar, alguma coisa, enfim. Então, vocês façam façam a pergunta no grupo, tá? E aí eu respondo quando for possível, né? Geralmente eu consigo responder rápido, tá? Nessa pandemia a gente fica com o WhatsApp do lado o dia inteiro, basicamente. É isso. Então, vamos à aula, tá? Vamos à aula sobre o nosso amigo John Rawls. Eu vou continuar... Nada, Andrés. Eu vou continuar com... Isso aqui é outra coisa. Com a apresentação. E eu vou pedir a participação de alguém, que alguém me ajude, porque hoje, em vez de sair falando um monte de coisa desembestadamente, como geralmente eu faço, eu vou pedir para alguém fazer a leitura de algumas passagens, pode ser pessoas diferentes também, e aí eu vou comentando. Então, primeiro eu vou puxar um pouco do que foi dito na aula passada, tá? Então, alguém poderia fazer para mim a leitura e pode pegar aqui da minha página. Alguém? Eu posso. Ok, quem falou eu posso? Andressa. Ok, Andressa, você pode fazer a leitura para mim, por favor. Uhum. Sumiu. É aqui, ó. Obrigada. Até onde? Pode ler esse parágrafo inteirinho. Tá bom. É Rawls que fala? Isso aí, Bala House. Rawls raciocina da seguinte forma: suponhamos que estamos reunidos, como agora, para definir os princípios que governarão nossa vida coletiva, para elaborar um contrato social. Que princípios selecionaríamos? Provavelmente teríamos dificuldades para chegar a um consenso. Pessoas diferentes têm princípios diferentes, que refletem seus diversos interesses, crenças morais e religiosas e posições sociais. Algumas pessoas são ricas, outras são pobres. Algumas têm poder e bons relacionamentos, outras nem tanto. Algumas fazem parte de minorias raciais, étnicas ou religiosas, outras não. Temos de chegar a um consenso. Mas até mesmo o consenso refletiria o maior poder de barganha de alguns sobre os dos demais. Não há motivos para acreditar que um contrato social elaborado dessa maneira seja um acordo justo. Obrigado. Você é de onde, Andressa? Do Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo. Esse Szinho aí, né? É. É a Nasci no marca que Nordeste, mas diz cresci aqui. eu não sou carioca. Exatamente. Legal. Mas fiquei no Rio muito tempo. Tenho Ah, carinho é? por lá. Tem Aham. carinho. Mas você está agora no Espírito Santo ou não? Voltei pra cá. Ah, durante a pandemia você voltou. Você veio para cá só para fazer a faculdade, é isso? Não, eu me mudei para estudar uma outra coisa em outra faculdade. Aí passei para o UFRJ, não pude cursar na época, voltei para cá. E aí, como eu vi que estava na pandemia e os estudos estavam sendo online, aí eu aproveitei para ingressar mesmo na faculdade, na UFRJ. Entendi. Ou seja, o ensino à distância foi bom para você, né? Muito, muito. Você faz curso de quê, Andressa? Letras português e hebraico. Letras português e hebraico. Olha que barato, cara. Legal. Arrasa, maneiro. Valeu. Obrigado pela leitura, tá? Então, gente, deixa eu voltar aqui.
O que ele está lembrando aqui, né? O que o Sandro está lembrando, né? Imaginemos, então, que a gente se senta aqui agora e vamos definir quais são os princípios fundamentais que devem orientar, né, a sociedade, tá? Quais princípios de justiça devem orientar a sociedade? E, provavelmente nós teríamos uma dificuldade para encontrar um consenso, porque as pessoas elas pensam diferente, né? De acordo com o John Rawls, as nossas sociedades são marcadas por um pluralismo inevitável. As pessoas têm concepções divergentes sobre o que é justiça, certo? Então, dificilmente haveria um consenso, dificilmente a gente chegaria a uma conclusão. As pessoas elas têm suas posições definidas por exemplo, a sua condição financeira. Tá? Então, pessoas ricas provavelmente terão certas concepções sobre justiça, diferentes das pessoas mais pobres. Tá? Pessoas com princípios religiosos diferentes talvez tenham versões diferentes, versões morais diferentes, leituras diferentes do que seria justiça. Então, é difícil chegar a um consenso. Além disso, devemos considerar o fato de que as pessoas que estão em debate, né, elas possuem diferenças de poder. Tá? Então, algumas pessoas são mais poderosas do que outras. Então, dificilmente poderia haver um acordo justo, porque quem tem mais poder também tem um poder maior de barganha. Então, quem tem um poder maior de barganha conseguiria decidir, né, o princípio de justiça e fazer com que o mais fraco, aquele que tem menos poder, não conseguisse decidir, né, ou não conseguisse realmente pensar de um modo autônomo sobre esse assunto. Tá? Então, qual é a solução do Rawls? Porque o Rawls ele precisa, como eu disse para vocês, ele precisa apresentar uma solução, pretende apresentar uma solução que seja racional e que, de fato, consiga garantir o consenso. Tá? Então, dadas essas condições, como garantir o consenso? A resposta do Rawls é: analisemos agora uma experiência mental. Suponhamos que... Eu estou lendo, tá, gente? Aqui, ó. Suponhamos que, ao nos reunir para definir os princípios, não saibamos a qual categoria pertencemos na sociedade. Imaginemos-nos cobertos por um véu de ignorância que temporariamente nos impeça de saber quem realmente somos. Não sabemos a que classe social ou gênero pertencemos e desconhecemos nossa raça ou etnia, nossas opiniões políticas ou crenças religiosas. Tampouco conhecemos nossas vantagens ou desvantagens, se somos saudáveis ou frágeis, se temos alto grau de escolaridade ou se abandonamos a escola, se nascemos em uma família estruturada ou em uma família desestruturada. Se não possuíssemos essas informações, poderíamos realmente fazer uma escolha a partir de uma posição original de equidade. Isso aqui é o essencial. Já que ninguém estaria, esse estaria aqui está errado, em uma posição superior de barganha. Os princípios escolhidos seriam justos. Então, veja bem, qual é a solução do Rawls? A solução do Rawls é: vamos imaginar uma situação hipotética, vamos fazer uma experiência mental, uma experiência de pensamento. Nessa situação hipotética, as pessoas não têm informações, tá, relevantes sobre si mesmas. Justamente aquelas informações que influenciariam as suas posições sobre o que é justo e o que não é justo. Então, essas pessoas não sabem a qual raça ou etnia pertencem, não sabem quais são suas opiniões políticas, não sabem quais são suas crenças religiosas, não sabem qual é o seu gênero, qual é o seu sexo, enfim, não têm essas informações que são informações relevantes, tá? E que influenciam as nossas percepções sobre justiça. Isso é o que o Rawls chama de posição original. Uma posição original no qual as pessoas estão sob um véu da ignorância, estão cobertas, né, por um véu que as impede de ver, né, a si mesmas. Nessa situação, aqueles elementos que são os elementos que promovem, né, que dificultam o consenso, esses elementos eles foram extirpados, eles foram eliminados, né, ou ao menos foram eliminados. Pessoas, como elas não têm essas informações, como não há assimetria, não tem alguém com mais poder do que o outro, tá? Então essas pessoas estariam em uma posição
original de equidade. E os princípios de justiça que essas pessoas decidiriam nessa posição original de equidade seriam princípios imparciais, tá? E racionalmente justificados. Então, essa é a posição, esse é o contratualismo do Rawls, o essencial do contratualismo do Rawls, certo? É assim que Rawls entende um contrato social, um acordo hipotético e uma posição original de equidade. A primeira coisa que as pessoas vão dizer é o seguinte: porra, mas esses contratos não existem. E o Rawls vai dizer: não existem. Esse contrato hipotético, por isso que ele é hipotético, esse é o nome dele. Mas um contrato hipotético, uma experiência mental, pode nos ajudar, essa a expectativa do Rawls, a construir um consenso racional a respeito de um tema que gera muitas controvérsias. Então, mesmo que não exista na realidade, tá? Essa situação hipotética, ela é útil teoricamente. Essa situação hipotética, ela é produtiva do ponto de vista teórico. Essa é a grande expectativa do Rawls. Tudo bem? Então, essa é a situação da experiência mental. Até aqui está tudo bem, né? Tudo tranquilo. Então, vou seguir. Então, entendemos o contratualismo e a posição original, que foi, inclusive, o tema da aula passada. Quais princípios essas pessoas escolheriam nesse momento original, né? Nessa posição original? O Rawls acredita que 2 princípios de justiça. Alguém pode fazer a leitura para mim, gente? Para não ficar... para a gente poder ter uma diversidade de vozes. Né? Alguém pode fazer? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Posso ir dessa vez. Obrigado. Mais um que puxa o S aí. Eu também sou capixaba. Ué, gente, que isso? É uma invasão capixaba aqui? Eu tô aqui no Rio há um tempão, mas também sou. É mesmo? Que legal! E o Pedro conhece a Andressa? Não, acho que não. Olha que engraçado. Que não. Mas você está no Rio agora, Pedro? Não, eu tô aqui há bastante tempo já, desde os 10 anos, né? Mas eu acho que... desde os 10 anos? Exatamente, mas ainda mantém o sotaque. Você manteve o sotaque por uma questão de resistência capixaba, né? Pode falar igual carioca, tá bom. Vai lá, então. Lê aí para mim, por favor, querido. Então, os filósofos... É aqui, desculpa, é aqui, ó. Rawls acredita... tá. Rawls acredita que 2 princípios de justiça poderiam emergir do contrato hipotético. O primeiro oferece as mesmas liberdades básicas para todos os cidadãos, como liberdade de expressão e religião. Esse princípio sobrepõe-se a considerações sobre utilidade útil, sobre utilidade social e bem-estar geral. O segundo princípio refere-se à equidade social e econômica. Embora não requeira uma distribuição igualitária de renda e riqueza, ele permite apenas as desigualdades sociais e econômicas que beneficiam os membros menos favorecidos de uma sociedade. Obrigado, querido, obrigado. Então, quais são os 2 princípios de justiça, tá? Que surgiriam dessa posição original? O primeiro, o princípio, vamos chamar de princípio da liberdade, tá? O primeiro princípio oferece as mesmas liberdades básicas para todos os cidadãos. Tá? O que são essas liberdades básicas? Liberdade de expressão, de religião, liberdade de consciência, liberdade de livre, enfim, as liberdades fundamentais. Tá? Esse princípio sobrepõe-se a considerações sobre utilidade social e bem-estar geral. Vamos lembrar da crítica ao utilitarismo que o Rawls faz. Tá? O que o Rawls pensa é o seguinte: olha, se nós não sabemos se seremos maioria ou minoria, né, nessa sociedade, não sabemos qual será a nossa religião, nem qual religião faz parte, compõe a maioria, né, é o credo da maioria, e todas aquelas pessoas que precisam decidir os princípios de justiça não sabem, tá? As pessoas vão dizer o seguinte: é melhor que a gente garanta o direito aí
garante o direito de todo mundo, né, ter a sua religião, né, ter liberdade de consciência e tal. Porque, se não, né, se não garante isso, é bem possível que alguém, repare, é bem possível que alguém se ferre, tá? Aí, vamos supor que alguém pensa, mas isso seria bom para... Né, vamos supor, uma maioria pode oprimir uma minoria e isso pode aumentar a felicidade geral, princípio utilitarista, né? As pessoas nessa condição original dificilmente concordariam com esse princípio, não concordariam, né, de acordo com o John Rawls, porque você não sabe se é o seu que vai estar na reta. Entendeu? Você não sabe se é o seu que vai estar na reta. É mais fácil, né, você defender o princípio utilitarista quando você faz parte, por exemplo, de uma maioria, né? Mas no caso, se você fizer parte de uma minoria, né, a pessoa é melhor, né, que se garanta, então, o direito a um sistema com as liberdades básicas. Né? E como todo mundo pensaria assim junto, entende? Então, haveria esse princípio de justiça, que é o princípio da liberdade individual, né, das liberdades básicas, liberdades individuais básicas. Percebam, então, como esse contrato hipotético do John Rawls, ele garante um ideal, que é o ideal, um dos ideais essenciais do contrato, que é o ideal de reciprocidade. Quer dizer, somente nessa condição hipotética é possível que haja uma reciprocidade pura, digamos assim, né? Uma reciprocidade forte, em que o poder de barganha de os interesses particulares, pessoais de outro, né, não influenciam na decisão final sobre os princípios de justiça. Há uma reciprocidade total, porque nós estamos sob o véu da ignorância. Então, veja a importância da situação hipotética. E veja como nós, que não estamos nessa situação hipotética, certo? Porque nós não estamos sob o véu da ignorância, quando realizamos o experimento mental proposto pelo Rawls, conseguimos compreender por quais motivos aquelas pessoas decidiriam pelo primeiro princípio, que é o princípio da liberdade. Então, a teoria da justiça, tá? Como equidade, a posição original, ela tem uma função teórica, tá? Ainda que não exista. Essa é a grande, né, sacada do John Rawls. Então, o primeiro princípio é o princípio das liberdades básicas. O segundo princípio é o princípio mais detalhado, polêmico e de difícil, uma discussão difícil, refere-se à equidade social e econômica. Tá? Então, como eu disse para vocês, o Rawls ele tenta conciliar uma defesa comum à tradição liberal, que é a defesa das liberdades individuais, com uma noção de justiça social. Tá? Embora não requeira uma distribuição igualitária de renda e riqueza, esse segundo princípio, tá? Então, o Rawls não defende que todos devem ser exatamente iguais. Tá? As pessoas na posição original, a gente vai ver isso daqui a pouco, elas não decidiriam assim, todo mundo tem que ter a mesma grana, todo mundo igual, mesmas oportunidades, não é um nivelamento igualitário tosco. Tá? Embora não requeira esse tipo de distribuição igualitária, ele permite apenas as desigualdades sociais e econômicas que beneficiam os membros menos favorecidos de uma sociedade. Então, o que o segundo princípio nos diz é que existem desigualdades, né, que são autorizadas, tá? Que são compatíveis com a justiça. Mas essas desigualdades só poderão ser compatíveis, né? Só serão aceitas e legítimas se beneficiarem os membros menos favorecidos de uma sociedade. É um problema que uma sociedade, vamos supor uma sociedade hipotética, tá? Que o Rawls chama de sociedade bem ordenada, vamos supor que essa sociedade ela seja regida, de fato, pelos dois princípios de justiça do John Rawls. Tá?
em particular pelo segundo, que é o que nos interessa agora. Vamos supor, então, que nessa sociedade haja ricos e pobres. Tá? Que haja desigualdade social, vamos dizer assim, melhor dizendo, que haja desigualdade social, que haja pessoas que ganham muito e pessoas que não ganham muito. Tá? Isso é um problema para o John Rawls? Não será um problema se a riqueza do milionário tiver uma função social. Se a riqueza do milionário colaborar para o desenvolvimento daqueles que são os menos favorecidos da sociedade. Então, é preciso que as instituições dessa sociedade bem ordenada transformem a riqueza individual em algo que beneficie os membros menos favorecidos, através de várias medidas. Pode pensar em várias medidas. Uma muito comum, que é o tema do trabalho, é a taxação de grandes fortunas. Seria uma medida possível. Podemos falar de outras medidas, não só essa. Tá? Mas a taxação de grandes fortunas seria. Se o Estado, as instituições públicas, né, responsáveis pelo sistema fiscal, né, e pela deliberação política, se essas instituições públicas elas utilizarem, né, o dinheiro, a riqueza, dos... Quem é um milionário brasileiro aí? A menina do Big Brother, ricaça, né? Como é que é o nome dela? Me disseram aí. Esqueci o nome. Uma influencer, que é milionária, sei lá. Se taxa o dinheiro dela e esse dinheiro ele vai ajudar a construir hospitais e escolas públicas para populações periféricas, né, que não têm acesso a determinadas escolas, hospitais e tal. Veja, nesse caso, a desigualdade seria considerada uma desigualdade permissível. Tá? Mas se as desigualdades socioeconômicas forem de tal modo, né, que a riqueza do rico só ajuda, só contribui para o enriquecimento individual, né, e não tem função social, ou ainda a riqueza do rico não só não tem função social, como foi conquistada por meio da subjugação, da exploração e da destruição das possibilidades dos mais pobres, nesse caso, evidentemente, as desigualdades não são justas. Então, veja bem, o Rawls é um igualitário, mas não pensem que um igualitário defende um nivelamento tosco. Tá? Um igualitário pode defender que existem desigualdades socioeconômicas permissíveis. Tá? Mas é preciso, então, estipular quais desigualdades são permissíveis, quais desigualdades não são. Está entendendo? E o segundo princípio estipula justamente isso. Ele define quais desigualdades são compatíveis com a justiça e quais desigualdades são incompatíveis com a justiça. Vamos pegar um exemplo que eu vi ontem. Saiu uma pesquisa ontem, uma pesquisa internacional, né? Cujo método é um pouco discutível, esse método, mas ela apontou algo que tem sido apontado, destacado por outras instituições de pesquisa também. É o seguinte, durante a pandemia, tá? Os homens mais ricos, os 10 homens mais ricos, se tornaram muito mais ricos. Aumentaram sua riqueza, enquanto a média da população abaixou, né, diminuiu sua riqueza. Aqui no Brasil isso aconteceu também. Né? No Brasil nós tivemos um aumento da concentração de renda. Né? Então, os mais ricos, os muito ricos, enriqueceram, não só, né, no período da pandemia, mas isso ainda antecede, enriqueceram em plena crise econômica, enquanto subia desemprego, enquanto o número dos desempregados aumentava, enquanto o número de pessoas que entrou, né, as pessoas que entraram na lista da insegurança alimentar aumentaram, enfim.
O número aumentou, desculpa. Tive um rolo aqui para conjugar direito. Enfim, então, essa discrepância, ela obviamente não é compatível com o princípio de justiça do Rawls. Certo? Por quê? Porque não há nenhuma reciprocidade. Percebam, não há nenhuma reciprocidade. Os ricos simplesmente aumentam a riqueza e essa riqueza ela não tem nenhuma função social e não colabora para o desenvolvimento. Não só o desenvolvimento no sentido do PIB, não, tá? Isso é importante. O Rawls não está falando apenas de o rico contribui porque ele aumenta o produto interno bruto. Né? Não é só nesse sentido, é no sentido mais amplo mesmo do desenvolvimento social. Tá? A gente pode pensar em outros indicadores, IDH, enfim, outros indicadores. Mas não é só o PIB. Então, é claro, o rico aumenta, o empresário aumenta, o empresário produtivo, né, o empresário que ajuda a produzir emprego. A posição é mais radical do que isso, né? Do que simplesmente dizer isso, né? O ideal de reciprocidade envolvido no segundo princípio de justiça envolve realmente um certo ideal, né, de sociedade no qual a riqueza ela tem uma função coletiva, a riqueza individual. Tá? Então, vocês conseguiram entender os dois princípios de justiça? Tudo bem? Beleza? Deixa eu dar algumas informações. Fala aí, alguém tem algum comentário? Eu queria só saber se função social é um termo técnico para Rawls. Ótima pergunta, cara. O Rawls não usa exatamente essa expressão, não, tá? Função social. Uma boa pergunta sua, Pedro. Mas o sentido do que ele está apresentando é compatível com a noção, com a compreensão comum que temos desse termo, tá? Porque se trata, de fato, da ideia, né, de que a riqueza individual, né, por mais que seja permitida, né, de acordo com o Rawls, ela deve colaborar para o desenvolvimento de todos, essa é a formulação do Rawls, todos em particular, né, aos menos favorecidos. Então, me parece que todos, em particular, ao menos favorecido, pode ser substituído sem maiores problemas por função social, tá bom? Agora, tem uma questão aqui, duas questões que eu quero salientar sobre esses princípios de justiça que são importantes, até para nós nos orientarmos a respeito da discussão liberalismo-socialismo, tá? Olha aqui, ó. De acordo com o Rawls, existe uma certa relação que ele chama de uma relação hierárquica, vamos dizer assim. Hierárquica não é a melhor expressão, mas existe uma prioridade axiológica do primeiro princípio em relação ao segundo. Significa que, para o Rawls, o mais, assim, é fundamental que se garanta as liberdades básicas. E uma sociedade X, tá? Que, por exemplo, um tipo de sociedade na qual vigora um socialismo centralizado, tá? Um socialismo de Estado, no qual o Estado controla os meios de produção, e nessa sociedade um partido alega ou afirma que é necessário desrespeitar liberdades básicas, que isso é conversa liberal, liberdade individual e tal, papapá. É preciso sacrificar essas liberdades básicas para garantir, tá, uma melhoria socioeconômica, uma redução da desigualdade. Tá? Então, coloca-se aqui, nesse caso, o segundo princípio como prioritário. O Rawls diz, isso não pode, porque o primeiro princípio é prioritário. Ou seja, numa sociedade bem ordenada, o segundo princípio precisa ser, só pode ser aplicado se houver um Estado constitucional que efetivamente garanta uma distribuição ampla, universal e igualitária das mesmas liberdades básicas. Então, aqui vocês conseguem compreender
né, através dessa organização dos dois princípios e a primazia dada ao primeiro, por qual motivo a filosofia do John Rawls, tá, não autoriza os socialismos autoritários dos que foram populares, né, e influentes no século XX. E isso o Rawls diz isso com todas as palavras, ok? Ele diz isso com todas as palavras numa reapresentação que ele faz da teoria da justiça, tá? Então, ele chama isso de socialismo centralizado, né? Ou seja, um socialismo no qual o Estado controla os meios de produção, tá? É um socialismo de tipo autoritário, tá? Então, para o Rawls, esse tipo de sociedade não é compatível com a sua teoria da justiça. Ao mesmo tempo, né, o Rawls diz que uma sociedade de livre mercado, uma sociedade de tipo capitalista, em que tem um Estado mínimo e tal, uma sociedade que é defendida principalmente pelos libertários, também não é capaz, né, não é compatível com os dois princípios de justiça, principalmente com o segundo. Tá? Por que não é compatível com o segundo princípio de justiça? Porque ele não garante desigualdades sociais autorizadas. As desigualdades sociais autorizadas. Então, nesse regime, de acordo com o Rawls, não vigora, a gente vai falar um pouco mais disso, com mais detalhes daqui a pouco, nesse tipo de regime não há uma equitativa igualdade de oportunidades. Né? O que há é apenas uma formal igualdade de oportunidades. Tá? E para o Rawls, a igualdade de oportunidades é fundamental, é um elemento fundamental do segundo princípio de justiça. Então, garantir igualdade de oportunidades para as pessoas. Então, numa sociedade em que existem desigualdades sociais, mas há ampla, né, há uma universalidade, uma distribuição universal e ampla das oportunidades, tudo bem, as desigualdades, elas podem ser permitidas. Né? Mas essa distribuição das oportunidades precisa ser equitativa. Ela precisa acontecer de fato, é isso que o Rawls está dizendo, entendeu? Ela precisa acontecer de fato. E uma sociedade de livre mercado não garante que ela aconteça de fato. Uma sociedade de livre mercado garante apenas que, formalmente, ou seja, de acordo com a Constituição e tal, haja igualdade de oportunidades. Apenas formalmente, não realmente. Numa sociedade de livre mercado é assim que as coisas funcionam, de acordo com o Rawls. Ou seja, em rigor, numa sociedade de livre mercado, qualquer pessoa, tá, tem o direito de consumir sei lá, de comprar carro, tá? De participar de um partido político e alcançar o poder, né? De ficar milionário. Qualquer pessoa tem esse direito, certo? Não há nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de privilégio garantido por uma Constituição que diga que apenas pessoas nobres, né, podem ocupar cargos públicos ou que apenas pessoas nobres podem acumular determinadas riquezas, realizar determinadas atividades. Não existe isso. Não existe esse tipo de discriminação. Né? Formalmente, todos são iguais, mas, na realidade, as pessoas não partem do mesmo ponto de partida. Tá? E aí a gente vai falar justamente sobre isso daqui a pouco. Na realidade, as pessoas partem de pontos de partidas bem diferentes, tá? Em razão de acasos. Simples fato de ter nascido em uma família rica, ou de ter nascido em uma família pobre, de ter nascido negro ou branco em uma sociedade estruturalmente racista e coisas assim. Tá? Então, esses acasos, numa sociedade de livre mercado, garantem, né, definem, em grande parte, as possibilidades de crescimento e estagnação, né, dos indivíduos em geral. Tá? Então, a igualdade de oportunidades é meramente formal. É uma igualdade formal, uma igualdade meramente abstrata, digamos assim. Então, para o Rawls, o capitalismo de livre mercado também não é capaz de dar conta
da nossa concepção de justiça, tá? Ainda que ele possa garantir liberdades básicas. Mas isso o Rawls não trabalha tanto, né? Mas essa também é uma discussão que pode ser feita. Se nas sociedades de livre mercado há, de fato, uma implementação do primeiro princípio, que é o princípio da liberdade. Assim, geralmente, os liberais aceitam de imediato que há. Que essas sociedades de livre mercado são as sociedades que garantem liberdades individuais. Mas pode-se argumentar que não, porque o primeiro princípio diz que todos os cidadãos devem ter direito ao mesmo sistema básico de liberdade. Isso quer dizer que o primeiro princípio aponta para a necessidade de uma distribuição igualitária das liberdades. Pode-se argumentar que, numa sociedade de livre mercado, as desigualdades sociais são tão profundas, que impedem que indivíduos, na realidade, desfrutem dos direitos formais, né, que garantem a eles liberdade básica, certo? Então, nem todos têm liberdades básicas garantidas, certo? Em razão de desigualdades profundas. Todos são iguais perante a lei, mas a justiça, ela, vamos supor, né, ela discrimina de acordo com a classe, por exemplo. Tá? Quem pode pagar um bom advogado costuma se dar melhor na justiça do que quem não pode, sabe? Coisas assim. Então, aqui nós temos, né, para vocês entenderem que a posição do Rawls nem é apenas, né, não é socialista, no sentido de uma leitura do marxismo que se tornou, né, a mais conhecida em razão dos regimes políticos do século XX. Não é uma leitura, a teoria do Rawls também não é uma teoria liberal de direita, como normalmente estamos acostumados a ver, tá? É uma teoria liberal igualitária. E o Rawls, ele concebe dois tipos de arranjos institucionais ou regimes políticos que são capazes de satisfazer os seus princípios de justiça, tá? Não seria simplesmente a sociedade de bem-estar social ou a sociedade do welfare state, como se consolidou na Europa do pós-guerra, né? Muitos pensam que o Rawls é um defensor do estado de bem-estar social. Enfim, com certeza o estado de bem-estar social está numa posição melhor do que o socialismo autoritário e o capitalismo de bem-estar social. Que o capitalismo de livre mercado, o capitalismo libertário, digamos assim. O estado de bem-estar social tem uma posição de destaque em relação a esses dois, mas ele ainda não é o essencial, o ideal para o Rawls. Tá? Por quê? Porque o estado de bem-estar social também não consegue garantir uma igualdade equitativa de oportunidades. O Rawls, ele pensa que é preciso ir além do estado de bem-estar social. Tá? Seriam dois modelos que ele concebe como modelos possíveis. O primeiro seria uma sociedade com livre mercado, tá? Ou seja, com títulos de propriedade e tudo, mas uma sociedade de cidadãos que são pequenos proprietários, tá? Uma sociedade de cidadãos pequenos proprietários, ou seja, a propriedade seria privada, mas haveria um arranjo institucional responsável por dissipar, né, por garantir uma desconcentração, né, de renda, digamos assim. Tá? Isso para garantir a efetividade do segundo princípio. Tá? Então, nesse caso, haveria livre mercado, mas um mercado apenas com pequenos proprietários, fundamentalmente. Né? Em segundo lugar, o Rawls pensa numa sociedade em que a propriedade seria pública, e aí nós estaríamos mais próximos de um socialismo, certo?
Uma sociedade que a propriedade é pública, estatal, que não há título de propriedade privada, né? Mas o regime político é democrático, tá? Um regime político no qual as liberdades para todos os cidadãos são garantidas. Então, seria um socialismo democrático. Então, para o Rawls, o essencial não é tanto você é a favor ou contra a propriedade privada, porque essa é a diferença, no final das contas, a diferença entre um socialista, pelo menos um socialista roots, e um liberal é essa, a posição sobre a propriedade privada, os meios de produção. Tá? Isso é importante salientar, né? Que um socialista não defende a socialização de toda a propriedade privada. Tá? Ele defende da propriedade privada que gera riqueza. Certo? Então não é, sei lá, vai socializar o meu apartamento, vai socializar o meu. Não é isso que o socialista defende. As pessoas acham que é isso, que o socialista defende que o Estado vai, né, vamos estatizar o Sandero da pessoa, né? Um carro Sandero, um Renault Sandero da pessoa. Não é isso, né? Fundamentalmente a propriedade privada dos meios de produção. Vamos estatizar a indústria, né? Vamos estatizar grandes empresas, enfim. Vamos socializar os meios de produção. O essencial é isso. Aqueles meios que são fundamentais para a subsistência da sociedade, para o acúmulo de riqueza. Né? Tem que socializar isso para o socialista. O liberal, ele diz que isso é o mal. Né? A gente vai ver daqui a pouco, né, que os liberais libertários, né, tendem a dizer que no momento em que a propriedade privada é socializada ou estatizada, né, inevitavelmente haverá um desrespeito às mais variadas liberdades individuais. Então, o Hayek, por exemplo, o Frederick von Hayek, um liberal libertário, pensa que um regime não tem como um regime socialista garantir liberdades individuais para o Hayek. Por quê? Porque para que haja liberdade individual garantida, é preciso, antes de tudo, que haja propriedade privada. Sem propriedade privada e livre mercado, tá? Não há, sei lá, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de consciência, entendeu? É necessário que haja, tá? Condição necessária para que haja as demais liberdades é, em primeiro lugar, a liberdade econômica. Então, esse é o quiprocó entre socialistas e liberais, tá? O principal ponto de discórdia. O Rawls, ele não firma uma posição sobre isso, tá? Se ele é a favor ou contra a propriedade, tá? O que ele pensa é que é possível tanto conceber, idealmente, né, uma sociedade com propriedade privada e uma sociedade sem propriedade privada que dêem conta dos dois princípios de justiça. Claro, vocês vão dizer, essa é uma posição muito utópica do John Rawls, tem que levar à realidade. A gente já viu, eu mencionei para vocês que essa é sempre uma acusação muito comum a respeito da filosofia do John Rawls. Ok, tudo bem. Mas o Rawls está dizendo o seguinte, eu estou formulando uma teoria da justiça. Tá? Se a gente concorda, né, que justiça é isso que eu estou dizendo, a gente já deu um passo do cacete, porque a gente nem sabe. Uma coisa é você dizer o que é justiça, uma outra coisa é você saber se a justiça é aplicável. Se você concorda com o Rawls que esses dois princípios são justos e devem organizar a estrutura básica da sociedade, você concorda com isso? É uma coisa. Uma outra coisa é saber se isso é possível, né? Realisticamente falando. Né? São duas coisas diferentes. A pessoa não, mas isso é muito utópico. Tá bom. O fato de você considerar isso utópico não faz com que essa teoria seja injusta. São dois elementos diferentes, certo? Então, se concebe que essa teoria é muito utópica, o Rawls ele chama de realisticamente utópica. Ele não está falando algo que, né, como os utopistas de antes, né, o Thomas More, enfim, autores que imaginam uma sociedade realisticamente utópica. Por exemplo, um exemplo de que é realisticamente utópico. O princípio da diferença não nega a escassez de recursos. Existe escassez de recursos, não tem pouco para onde correr. O princípio da diferença admite que existe escassez de recursos. Né? Os liberais muitas vezes falam que os marxistas eles começam, né, o problema do marxista é que ele nega a escassez de recursos. Né? Há escassez de recursos. O princípio da diferença não nega isso. As desigualdades,
elas poderão existir. Desigualdades que estão baseadas em contingências sociais ou contingências até naturais mesmo. Claro, elas vão continuar a existir. Mas a questão é saber quais desigualdades são legítimas ou ilegítimas. Em que medida as nossas instituições podem arrumar, né, essas desigualdades, sem querer eliminar todas as desigualdades. Tá? Então, é uma proposta realisticamente utópica, ou seja, ela concede à realidade uma série de elementos, mas não tudo. Né? Porque ainda é uma teoria da justiça. Uma teoria da justiça define como as coisas devem ser, nesse caso, como as instituições da estrutura básica devem ser, e não como as coisas são. Se nós tivéssemos que apenas descrever como as coisas são, a gente não precisava falar de justiça. Não precisava apresentar uma teoria da justiça, a gente só descreveria as coisas são assim, assado. Mas qual é a sua posição? Você acha que ela deveria ser assim? Não sei. Eu só sei que elas são assim. Não sei, só sei que foi assim, como diria o ator do Alto da Compadecida. O John Rawls está dizendo, não, eu estou apresentando uma teoria da justiça. Uma teoria da justiça diz respeito ao âmbito normativo. É como as coisas devem ser e não como as coisas são. Tá? É fundamental, claro, o Rawls sabe disso, investigar ou pesquisar como, né, de um modo mais específico, considerando contextos políticos, institucionais e econômicos, esses dois princípios podem ser implementados, podem orientar as instituições. Claro, isso envolve um trabalho que deve ser feito em parceria com o John Rawls. Né? O John Rawls não acreditava que ele poderia formar, assim, vou dizer como que toda a sociedade deve se organizar, né? Como deve ser o sistema fiscal das sociedades, como deve ser a organização do trabalho, como deve ser a organização da propriedade, como deve ser o mercado. Não é isso que ele está... O Rawls é bem modesto, ele está apresentando, assim, alguns nortes. A gente consegue entrar em consenso sobre isso? Pô, já é coisa pra caceta entrar em consenso sobre a respeito desses dois princípios. Como nós vamos aplicar esses princípios em contextos diversos é uma outra história, certo? Porque os contextos são muito diferentes. O nosso sistema fiscal, o sistema fiscal brasileiro é diferente do sistema fiscal norte-americano. Por quê? Porque a nossa história é diferente, as nossas instituições são diferentes, os nossos métodos para a cobrança de impostos são diferentes, nossos critérios são diferentes, a organização da federação é diferente. Então, uma série de diferenças. Né? Então, como aplicar esses princípios, obviamente, vai variar de acordo com uma série de elementos. Tá? E aí tem que fazer em parceria com o John Rawls. Né? O cara vai ser um economista liberal igualitário, como existem alguns, vai ser economista rawlsiano. Né? Um economista liberal igualitário muito conhecido é o Amartya Sen, certo? O Amartya Sen, que é filósofo economista, tá? Discutiu com o Rawls, não concorda com vários aspectos da teoria do Rawls, mas é um liberal igualitário como o Rawls, está no bonde, está no mesmo grupo, certo? O Amartya Sen ganhou o Nobel de Economia e tudo, o Amartya Sen, né? Ele é um liberal igualitário, né? Que não só propõe uma teoria da justiça abstrata, como tenta conciliar a teoria da justiça com medidas econômicas, né? Que sejam realisticamente viáveis, institucionalmente viáveis e tal. Né? Então, é isso. Né? Então, aqui estão os dois princípios de justiça, algumas informações sobre eles. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão a ser colocada? Falei pra caceta. Tudo bem aí? Posso seguir? Ok. Agora, só para concluir a minha explicação do segundo princípio de justiça, é o seguinte: o segundo princípio de justiça diz que, para que uma desigualdade possa ser considerada, né, possa ser autorizada, é preciso que haja uma equitativa igualdade de oportunidades, e dois, que as desigualdades sejam vantajosas para os menos favorecidos. É o princípio da diferença. Então, são essas duas coisas que precisam ser satisfeitas, certo? Mas por que isso? Por que isso?
E aqui, ao propor uma resposta a essa pergunta, nós vamos adentrar no debate, na discussão sobre meritocracia. Tá? Isso é muito importante. De acordo com o John Rawls, o princípio da diferença e o princípio da igualdade de oportunidades, né? Equitativa e igualdade de oportunidades, esses dois princípios são muito importantes, são fundamentais, e as pessoas, na posição original, escolheriam esse princípio, fundamentalmente porque essas pessoas chegariam à conclusão de que fatores moralmente arbitrários, guardem essa expressão, fatores moralmente arbitrários não devem decidir a sorte, né? Ou melhor, não deve decidir a distribuição dos bens fundamentais que são adquiridos pela cooperação social. Como assim? O que são fatores moralmente arbitrários? Vamos imaginar uma sociedade de castas, tal como da Índia tradicional, né? Na qual a casta, né, em que você nasceu, tá? Você nasceu em uma determinada casta, então você será, por toda a sua vida, tá, um membro daquela casta. Ou o estamento na sociedade medieval, certo? Você nasceu camponês, você vai morrer camponês. Ah, mas eu não quero ser pobre, eu quero ser rico. Como dizia um professor meu, né? Alguém vai dizer para um camponês que quer ser nobre, sorry, não dá. O universo não deixa, não dá para você ser nobre. Né? Por quê? Porque a sociedade está dividida em estamentos que são bastante rígidos, muitas vezes não tão rígidos e fixos quanto nós pensamos. Alguns historiadores mostram, né, alguns casos de mobilidade social e tal, tem todo um estudo sobre isso na Idade Média. Mas o fato é que são fixos e ainda mais fixos do que nas sociedades modernas, né? Na sociedade de tipo capitalista. O que decide, né, que tipos de bens econômicos você vai usufruir, o que define os limites do seu crescimento econômico, o que define até mesmo os seus costumes, o que você quer para si mesmo, o que você pode esperar da sua própria vida, e não só da sua vida, como dos seus filhos, netos, bisnetos. O que decide é o acaso do nascimento. Nasceu nobre, segue adiante, está bem. Nasceu camponês, segue adiante, você vai ser camponês, não tem jeito. Veja bem, então o que decide a distribuição de bens e recursos é um acaso da natureza. O fato da pessoa, né, nascer assim ou nascer assado. O Rawls diz, nós não temos como controlar, obviamente, o acaso da natureza, ninguém consegue, né? Sim, as pessoas elas vão nascer em famílias diferentes, mas nós temos como, ou nós somos responsáveis pelas instituições que distribuem bens e recursos. Nós somos responsáveis por essas instituições. E, na medida em que somos responsáveis por essas instituições, não devemos deixar ao acaso, à loteria da natureza, a decisão pela distribuição de bens e recursos. As instituições humanas são as responsáveis pela definição de quais princípios de justiça devem orientar a nossa concepção distributiva, a nossa distribuição de bens. Não pode ser um nascimento. Não pode ser uma trivialidade como a do nascimento. Certo? Do mesmo modo, né, não pode ser um outro fator moralmente arbitrário ou uma outra trivialidade, né, como a trivialidade ou o fator moralmente arbitrário do talento, como pensam os meritocratas. Então, alguns podem dizer a distribuição de bens fundamentais deve ser realizada de acordo com
os talentos, né, de acordo com o critério dos talentos naturais. Tá? Então, pessoas que são muito talentosas, pessoas que são brilhantes, elas merecem ser recompensadas. Tá? E ainda essas recompensas, é justo que essas recompensas sejam maiores do que aquelas dadas a pessoas que não são talentosas. Então, o talento seria... O Rawls pensa, mas o talento é tão arbitrário quanto nascer numa família rica ou não. É tão arbitrário. O talento é a loteria natural, diz o Rawls. Tá? Então, o fato de você ter determinados talentos, tá? Não quer dizer que você seja merecedor, ou ao menos o único e exclusivo merecedor dos benefícios que são gerados pelo seu talento. Né? Essa é a ideia do Rawls. Porque o talento é um fator moralmente arbitrário. Né? Tem pessoas crianças com 5 anos já cantam, né, absurdamente. Outras crianças não cantam absurdamente com 5 anos. Tem crianças que são sociáveis e têm talentos que são importantes para desenvolvimento de relações sociais, né? Extrovertidas, são traços, né? E ela pode desenvolver isso pode ser muito importante para a vida dela. Tem pessoas que não são assim, tem pessoas que são mais tímidas e tal, enfim. Claro que essas coisas elas também podem se transformar, né? Evidente. Né? Os skills, né? As habilidades, elas podem se transformar. Mas o que o Rawls pensa é que, mesmo se nós garantíssemos, por exemplo, uma igualdade de oportunidades real, efetiva, tá? Haveria ainda uma desigualdade a respeito da distribuição natural dos talentos. Tá? E, portanto, pelo fato dessa desigualdade ser moralmente arbitrária, tá? Essa desigualdade seria injusta. Tá? Alguns poderão dizer, mas não é só o talento, também é o esforço. Né? O meritocrata diz, acorde 3... Esses dias eu abri o Instagram, estava lá. Se estão acordando 6 da manhã, eu vou acordar 5. Se estão acordando 5, eu vou acordar 3, porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Todo esse discurso. Né? Então eu preciso merecer, né? Eu preciso fazer por onde. Né? O Rawls diz, mas o esforço, é difícil conceber o esforço separado de outros elementos, né? Como condições sociais, né? Pessoas ricas investem em seus filhos, né? Investem em capital humano, com educação, com não sei o quê, com uma série de coisas, né? Várias coisas. Esse investimento ele acaba gerando um retorno que aparece na forma de um esforço da pessoa. Tá? Pessoas que não são beneficiadas não só por capital econômico, mas por informações culturais, orientações sobre o que fazer para ter sucesso na vida, etc. Essas pessoas, né, muitas vezes pessoas pobres, elas se esforçam, isso não adianta muita coisa, né? Muitas vezes, certo? Ou o próprio esforço não é da mesma forma que de outra pessoa, tá? Porque o esforço está associado a certos elementos externos. Não tem como separar o esforço das condições sociais. Então, aqui nós temos nem o esforço, nem o talento justificam uma distribuição meritocrática dos bens. Essa é a tese do Rawls. Tá? Então, nem uma sociedade meritocrática, nem uma sociedade tradicional com divisão radical de classes, castas ou estamentos. Nenhuma das duas funciona para o Rawls. Tá? Então, o que é o essencial para o Rawls em relação aos talentos? Né? O essencial para o Rawls é que as pessoas que, por um acaso, foram beneficiadas por determinados talentos, tá? E que, por um outro acaso, são os talentos que a sociedade na qual ela está, né, privilegia, são os talentos que a sociedade incentiva, que recompensa, né?
essa pessoa, ela pode, obviamente, receber os benefícios do seu talento. Vamos supor, Bill Gates. Bill Gates é um cara que tinha talentos relacionados ao desenvolvimento de softwares, enfim, talentos que foram recompensados economicamente, certo? Porque nós vivemos em uma sociedade que recompensa esse tipo de talento, tá? Como eu já disse para vocês, o Bill Gates provavelmente não teria a mesma recompensa em Esparta, tá? Ok? Porque Esparta, outros talentos eram recompensados, né? Então é um acaso, né? Agora, o Rawls pensa que tudo bem, o Bill Gates ele pode ser recompensado pelo seu talento, assim como talentosos podem ser recompensados, isso vai acontecer inevitavelmente. Mas esses talentos, eles precisam ter um benefício social, como diz o princípio de diferença. Então, esses talentos, né, que são fatores moralmente arbitrários, devem contribuir para o desenvolvimento daqueles que, por algum acaso, não possuem os talentos que são selecionados como os mais interessantes em determinado contexto social e histórico. Ok? Então, para o Rawls, as vantagens sociais adquiridas, né, pelos talentos, né, que são possibilitadas pelo talento, essas vantagens elas não devem ser exclusivas do indivíduo que possui os talentos. Essas vantagens elas devem ser amplas e devem colaborar, devem ajudar principalmente o desenvolvimento, né, dos menos favorecidos. Tá? Como eu já disse para vocês, eu dei um exemplo bem simples, uma analogia bem simples, que nos diz o seguinte: para o John Rawls, né, vamos supor que você dê aula para alunos e alunas superdotados, né, ou superdotadas, tá? Que são geniais, brilhantes em matemática. Tá? Não seria justo se você recompensasse essas pessoas, tá? Eles merecem isso porque são talentosos, e não sei, ignorasse ou não desse tanta atenção para outros alunos, porque esses outros alunos não são tão brilhantes, né? Então você pensa, eu vou focar nos brilhantes, assim como cursinhos pré-vestibular muitas vezes fazem, né? Alguns cursinhos separam os alunos bons dos alunos ruins, né? Ruins, bons, tudo entre aspas, como eles consideram, tá? Separam esses alunos e para que os alunos bons cresçam à vontade e, né, se desenvolvam suas capacidades cognitivas, né? Esse tipo de concepção separatista para o Rawls não é uma concepção justa. Por quê? Porque os talentos daqueles bons alunos, dos alunos superdotados, devem favorecer, né, devem colaborar para o desenvolvimento dos menos favorecidos. Esse é o ponto central. Então, que esses alunos superdotados ofereçam para a turma cursos, participem, construam grupos de estudos, que o professor organize grupos de estudo para que eles possam compartilhar os benefícios oriundos dos seus talentos. Tá? Por que esses talentos? Por que deve compartilhar? Porque esses talentos, o fato de eles terem esses talentos é mero acaso, é mera loteria da genética. Sendo assim, essa loteria da genética pode servir, né, para o desenvolvimento dos demais. Tá? Percebam que o princípio da diferença, mais uma vez, ressaltando e focando nesse caso do talento, o princípio da diferença nada tem a ver com um nivelamento igualitário tosco. O Michael Sandel dá um exemplo muito interessante de uma ficção distópica, tá? Que se passa em 2081, né? Na qual há uma estrutura social e política que pune, que promove uma punição para aquelas pessoas que possuem vantagens naturais. Então, pessoas com QI muito alto,
pessoas que são muito boas em matemática devem ser punidas, devem se sentir culpadas pelo fato de serem melhores do que outras. Tá? Pessoas muito bonitas, né? É preciso riscar a cara dessas pessoas, fazer com que elas fiquem feias, para que elas não sejam superiores, consideradas superiores às demais. Um grande jogador de futebol não pode, não deve desenvolver os seus talentos, porque isso oprime, digamos assim, ou oprimiria aquelas pessoas que não são tão talentosas. Então, um Messi ele deveria jogar menos, deveria não ir até o fim, porque isso seria ruim, né? Para aqueles que não são tão talentosos por acaso. Então, seria uma forma de controlar o acaso, através de um nivelamento radical. O Rawls não defende isso. Né? Isso seria um pesadelo igualitário, digamos assim. Né? O Rawls não defende isso. Né? Defende que você tem que pegar um aluno, né, os alunos superdotados e dizer, ó, vá lá para né? Esquece, você tem que se sentir culpado por saber matemática, enfim, né? Ser muito bom em matemática. Não é isso, né? Que o Rawls defende. O Rawls tenta conceber justamente algo que dê conta de duas expectativas que nós temos, né? A primeira é de que os talentosos, cara, precisam desenvolver seus talentos. É bom que eles desenvolvam seus talentos, né? É interessante que façam isso. E é interessante que se sintam estimulados a fazerem isso, tá? Que as pessoas talentosas, né? E é claro, todas as pessoas, de imediato as pessoas lembram isso, né? Todas as pessoas têm determinados talentos, claro, né? O Rawls não está dizendo que tem um grupinho de superiores e outro grupinho de inferiores. Ele só está dizendo que tem pessoas que possuem determinados talentos que, por alguma ocasião, por alguma contingência, são os talentos que uma determinada sociedade diz que são os mais legais. Tá? Mas essa pessoa, se nascesse em uma outra sociedade, provavelmente não seria a mais incrível. Então, as coisas elas variam de acordo com o contexto histórico. Então, o Rawls não está dizendo que existem pessoas que são superiores a outras. Não é isso, ele não está dizendo isso. Tá? Ele está reconhecendo que existem desigualdades naturais, que existem diferenças naturais, as pessoas são diferentes, tá? Que essas diferenças podem ser, assim, responsáveis pela produção de algumas desigualdades, tá? Mas que, e admitindo que nós não devemos nivelar igualitariamente de modo tosco as pessoas, admitindo tudo isso, nós, na medida em que somos responsáveis pelas instituições que distribuem os bens fundamentais, tá? O que nós fazemos com essas desigualdades? Isso é responsabilidade nossa, tá? Com essas desigualdades que podem provir de diferenças naturais e de contingências sociais. O que fazemos, então, com essas desigualdades? Né? O que o Rawls diz é o princípio da diferença. Ou seja, essas diferenças que geram desigualdades, né? Essas diferenças que são moralmente arbitrárias, tá? Que são fruto da loteria do acaso, elas devem favorecer aqueles que não foram afortunados pela sorte, né? Que não foram afortunados, né? Que não receberam um beijo da sorte. Então, é uma forma de manter, né, o talentoso, as pessoas talentosas, né? Desenvolvendo seus talentos, legal, isso é ótimo, perfeito, mas de fazer com que esses talentos eles tenham, digamos assim, um serviço, né, social amplo, tá? Então, é isso, gente. Aqui eu termino a aula, eu vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma questão, fiquem à vontade. Não? Então, vou parar aqui a apresentação. Vou interromper a gravação.